Boa noite, pessoal. Mais uma vez, a Nova Semente tem o prazer e o privilégio de receber todos vocês aqui. E se você está vindo pela primeira vez, esperamos que você se sinta muito bem. A Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia, e ela existe em função do ideal que é exatamente poder proporcionar, todas as semanas, uma experiência real com Deus. Como sempre, mandamos um abraço muito especial a você que nos acompanha pela internet. Se você ainda não veio nos conhecer, estamos aqui, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer, venha nos fazer uma visita. Uma noite especial, temos uma programação muito boa para vocês, e nessa noite estamos abrindo a série Check-up. Check-up é normalmente aquilo que a gente faz, aquela série de exames que nós fazemos quando precisamos de um diagnóstico. Você já imaginou se fosse possível fazer um check-up espiritual, fazer um exame para determinar como é que nós estamos em relação à nossa vida espiritual? Essa é a ideia central desta série. É uma série de 4 mensagens, e nessa noite o pastor Felipe Tonasso abre com a mensagem intitulada Diagnóstico. Não deixe de estar conosco em nenhuma das próximas mensagens da série Check-up. Você sabe, a Nova Semente é uma geradora de conteúdo acima de qualquer coisa. E ela procura disponibilizar este conteúdo. E existem várias formas de acessarmos. O primeiro é o site www.novasemente.org. Lá no site, você entrando, você tem acesso às redes sociais, aos vídeos, áudios, à rádio da Nova Semente transmitindo em 24 horas, fotos da programação, o blog e também a loja virtual. Na loja virtual, você pode adquirir vídeos na forma de DVDs, ou ainda livros, enfim, todo esse material disponibilizado. E temos também o aplicativo da Nova Semente. O aplicativo da Nova Semente, você pode baixar ele da loja Apple ou da Android, e dessa maneira você pode ter diretamente no seu celular ou tablet acesso a todos esses conteúdos. Mas se você quiser adquirir ainda hoje algum material nosso, nós temos a loja física, que é a loja Sementes, que fica aberta após a programação. Não deixe de usufruir de todos os conteúdos da Nova Semente. Amanhã temos, finalmente, o show do Leonardo Gonçalves no Palco 2015. Amanhã, às 20 horas, acredito que ainda tenhamos alguns ingressos. Se você ainda não comprou o seu, nos procure na saída da programação, tente ainda conseguir o seu. É sempre sensacional.
a Nova Semente, a casa do Leonardo Gonçalves, sempre muito especial quando ele vem aqui. Amanhã, 20 horas, Leonardo Gonçalves. Estamos abrindo hoje a campanha de Natal 2015, que estaremos realizando na comunidade da Fábrica, em Carapicuíba, que é a obra do Ministério Mais Amor da Nova Semente. A campanha deste ano chama-se Celebração. No dia 13 de dezembro, anote essa data, no dia 13 de dezembro, a comunidade da Nova Semente vai se dirigir à comunidade da Fábrica, em Carapicuíba, que é onde nós temos o foco do Ministério Mais Amor. Ali nós temos o nosso núcleo de apoio, onde temos uma série de intervenções diretas. Mas, normalmente, no final do ano, é o momento de uma grande celebração, em nome de tudo isso que tem sido feito ali por todos nós. Então, é um momento onde nós levamos cestas básicas, levamos brinquedos para as crianças, panetones para toda essa comunidade. São aproximadamente 300 famílias. Como participar? Em primeiro lugar, estamos convidando vocês a participarem com cotas. Cada cota é R$ 70, que é mais ou menos o valor de uma cesta básica legal. Então, você pode doar quantas cotas você quiser. Então, com esse dinheiro, nós vamos adquirir exatamente todos esses materiais para poder distribuir lá. Na saída do programa, vocês vão encontrar a mesa do Projeto Mais Amor colocada ali, pronta para receber os seus donativos. São apenas alguns sábados, já que o evento vai acontecer no dia 13 de dezembro. E a outra forma é você vir conosco, se voluntariar a estar conosco nesse dia. E, novamente, se você tiver interesse de estar conosco, também nos procure na saída do programa. Vamos explicar como é que é essa forma de participar diretamente desta celebração. Programa Começos é o programa de estudos profundos da Bíblia aqui da Nova Semente. Já há vários anos foi desenvolvido este modelo de se estudar a Bíblia na forma de séries sempre apresentadas por algum pastor aqui da Nova Semente. Se você se interessa por estudar a Bíblia, venha no programa Começo. Oferecemos o Começos em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Sábado às 15 horas e segundas e terças às 19h30. Faça planos, venha, traga seus amigos, participe também do programa Começos. Temos também um programa muito especial aqui, dirigido aos adolescentes. É o Ministério Vertical, o programa Papo Aberto, que normalmente acontece em paralelo a este segundo programa do Viva, das 19 horas. Acontece ali no mezanino. A faixa de idade é 14 a 19 anos. Se você tem um filho e uma filha nessa faixa de idade, faça planos para estar conosco no Viva das 19 horas e também traga o seu filho para o programa Papo Aberto. É um programa muito bacana, varia o número, 30, 40, 50 adolescentes participando ali, interagindo de uma forma muito legal. Nessa noite, temos um lançamento de livro muito especial aqui na Nova Semente, o livro A Sala. Nós vamos chamar um vídeo para que vocês tenham uma ideia do que se trata esse livro. Vamos soltar? Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência. O livro ele é escrito por um escritor brasileiro, radicado na Bélgica, Rick Perry. Ele está aqui conosco. Eu vou convidar para que ele venha um minutinho aqui, para que ele conte a vocês um pouco a respeito do livro A Sala. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Cheguei da Bélgica na terça-feira dessa semana, especialmente para estar aqui com você hoje. E para apresentar para você esse projeto da Nova Semente chamado A Sala. É um romance. É um livro como esse que você encontra nas livrarias, aqui em São Paulo. História que tem
pouco de emoção, como vocês viram, um pouco de tudo. Mas, acima de tudo, aqui você vai conhecer e entender de uma forma interessante, uma forma de entretenimento até, o que está acontecendo no nosso mundo. O nosso mundo, ele está sendo guiado por forças e poderes. Todo mundo percebe isso claramente. Grandes eventos, grandes decisões têm acontecido nos nossos dias, no mundo político, no mundo religioso, no mundo social e no mundo econômico. Nada disso é por acaso. Se você quer entender o porquê, como, através dessa história, você vai chegar a grandes conclusões. A Sala, ela não é um livro isolado, é o começo de uma trilogia. E eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, aí você volta aqui, você conversa com os pastores, pode ser o Felipe, pode ser o Fabiano, né? Aí eles reembolsam você. Brincadeira. Mas eu garanto que você vai gostar. É algo diferente, é algo inovador. E hoje à noite, daqui a pouco, quando terminar o Viva, você, na saída, vai me encontrar ali. Se você quiser saber um pouco mais, a gente pode conversar, a gente pode bater um papo, e você pode levar a Sala para casa, para você ler e ter esse conhecimento. Obrigado. Então, todos estão convidados para o lançamento do livro A Sala, na saída desta programação. Hoje também temos uma atração internacional aqui no programa Viva, o cantor australiano, cantor, compositor, surfista e pastor Billy Oro. Pessoal, desfrutem da nossa programação, não desliguem os seus celulares, mas coloquem no modo silencioso. Um grande abraço a vocês e até a semana que vem. Oi, gente, tudo bom? Beleza? Como vai vocês? Bom, meu nome é Billy Otto, muito obrigado por suas palavras amáveis. Oh, professores. Que privilégio. Thank you so much for having me tonight. Muito obrigado por me terem aqui hoje à noite. Eu gosto do Brasil. Brasil, meu segundo lar, minha segunda família. So significa muito. This first song is a song that I wrote about my time as a 16-year-old. Essa primeira canção é uma canção que eu escrevi quando eu tinha 16 anos. I was really involved in the surf community in my hometown in Australia. Eu estava muito envolvido em uma comunidade de surf na Austrália. And it was great to be healthy, it was great to be active. E era muito bom estar saudável, estar ativo. But you know, I was negatively influenced by a lot of people. Mas eu estava sendo muito influenciado negativamente por algumas pessoas. And I was lying to my parents. Eu mentia muito para os meus pais. I was looking at pornography. Eu estava assistindo pornografia. And sometimes, you know, my family didn't even know where I was. E muitas vezes a minha família nem sabia onde eu estava. And this song is saying, Lord, I want a new heart. E essa canção eu digo, Senhor, eu quero um novo coração. A song of repentance. É uma canção de arrependimento. In the name of Jesus, the arrows of hell are broken. Em nome de Jesus, os dardos do inferno são quebrados. Yeah, the song's called Arrows, Fletchers. A canção se chama Flechas. Broken, I came to you. I fell at your feet. Tripping over my regrets and consequence. Now relenting, now repenting. These eyes need light. Oh, my head needs the oil. Burden is lifting, the arrows are treating your word. I journeyed through the mountains, I swam in the lanes, I covered my face with the rain, or with the stain, needing release, craving your peace. Oh, my eyes need light. Oh, my head needs the oil. My burden is lifting, the arrows are streaming your word.
nations, broken into by the King of redemption. The lines in our borders, the red on our hands, like a plunge in the blue, there is clear. Oh, my eyes need light. Oh, my head is yours. My burden is lifting, the arrows are true in your word. My burden is lifting, the arrows are true. My burden is lifting, the arrows are true in your word. My burden is lifting, the arrows are true in your word. Amen. Meu amigo Regis, meu produtor, meu tradutor, meu parça. Oi, corintianos. Oh, estranho. Chique. Well, you know, this is my second time in Brazil. Essa é minha segunda vez no Brasil. A minha segunda vez, and you know, my first time in Brazil, I tried açaí for the first time. É a minha primeira vez no Brasil, logo que eu cheguei eu comi açaí. Eu não gosto de açaí. Açaí com granola, com mel, com banana. Para isso. Favorita. So I was eating açaí and watching a program in a cafe. Então eu tava comendo açaí e assistindo uma novela. And the program was called Imperio, E a novela se chamava Império, with actor Alessandro Nero. com aquele ator Alessandro Nero. Muito famoso, you know. And I was just thinking, man, this is like the weirdest program ever. E eu lembro que eu tava pensando, nossa, esse é o programa mais esquisito que eu já vi. Because the actors look really strange, they look like this. Porque os atores estavam muito esquisitos, eles estavam fazendo umas expressões assim. You know, it's just exaggeration. E sabe, tava muito exagerado. There's not a love story from Hollywood that could ever come close to the story of Scripture. E não tem nenhuma história de amor das novelas ou de Hollywood que pode chegar perto daquela contada nas The escrituras. greatest love story. A maior história de amor. A great heavenly king gives his life for an unfaithful bride. De um rei dos céus que deu a vida dele por uma esposa infiel. You know, Jesus would rather experience hell than experience heaven without you. Sabe que Jesus prefere experimentar o inferno do que experimentar o céu sem você. So in this song, Jesus is singing to you. Então nessa canção, Jesus está cantando para você. Fica comigo. Você não pode voltar para lá. You can't go back to your old idols. Fica comigo, você não pode voltar para os seus caminhos antigos, para os seus ídolos. And so, you know, em Cristo, a liberdade, a felicidade, a paz, refúgio. And I want to embrace that today in my life. E eu quero que isso seja verdade para minha vida hoje. So now, you know, may this song be, may you hear Jesus' voice. Então que você possa escutar a voz de Jesus falando com você nessa canção. I cannot let go. My mission calls me back to you. You won my heart. The winter season, the rugged plains that I traverse, so I can savor holding you in my arms today. We've come so far.
Stay with me, you can't go back there. Stay with me, you can't go now. Stay with me, you can't go back there. Da 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 da, da 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 da. Stay with me, you can't go back there. Stay with me, you can't go now. Stay with me, you can't go back there. Oh no, I cannot let go. My mission calls me back to you. It's your amor, I know you. You are mine, it's your amor. Amen. Bom, antes dele introduzir a próxima canção, eu queria dizer que depois do culto, ali fora, a gente vai estar com os CDs dele. Se você gostaria de apoiar o ministério dele de música, ele tem 3 CDs, o Floating Now, Many Waters e The Autos, que é com as irmãs dele. Então, um CD 25, 2,40 e os 3,60, maquininha ou dinheiro. Então, fica à vontade no final do culto. Ok? Obrigado. So, gente, eu tenho 27. A aparência é 15, but 27. And when I was younger, you know, I had many insecurities. Quando eu era mais jovem, eu era muito inseguro. And many of these insecurities I still have. E muitas dessas inseguranças eu ainda tenho, na verdade. But as I travel around the world with my family, Melissa Otto and my family, E conforme eu viajava ao redor do mundo com a minha irmã, Melissa Otto, e minha família, we're able to sing this song. nós cantamos essa canção. And we meet so many people that have been through what we've been through. E encontramos tantas pessoas que passam pelo mesmo que a gente passa. You know, all around the world, people are searching for truth and for peace. Por todo mundo, as pessoas estão procurando paz e segurança. My whole life, I was learning, trying to figure out how I could prove myself. Minha vida inteira eu fiquei tentando descobrir como que eu poderia provar a mim mesmo. Could I be cool enough? Será que eu vou ser legal o suficiente? Could I be good looking enough? Será que eu vou ser bonito o suficiente? Could I be talented enough? Será que eu vou ser talentoso o suficiente? Athletic enough? Atlético o suficiente? But all of this is so empty Mas tudo isso era tão vazio. because now I know something true. Porque agora eu sei de algo que é verdade. Eu sou a filho de Deus. And this gives me claridade and peace because I know who I am. E isso me dá clareza e paz porque eu sei quem eu sou hoje. And so this song, Our Father is speaking, Então nessa canção, nosso Pai fala conosco, saying there is a great potential for your life dizendo tem muito potencial para sua vida, to influence this world, para influenciar esse mundo, to share this message of the Father's heart. para compartilhar essa mensagem que vem do meu coração. Yeah. Seja magnífico. Hey, lovely, the enemy has stolen
He is raging like a lion. You've got to stand your ground. A tough guy. The enemy's been weaving lies. You've got to see through his disguise. You'll know the what your heart desires. Stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. Stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. Walking around with your head held down and a big frown. She's been put down, criticized and lied to. Haven't you been told you're beautiful, so wonderful, irreplaceable? There's no one quite like you. She's so endangered, so indigenously pretty, so endangered. Yeah. Oh, stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out, you're still loved if you fail. Stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. You're accepted, you belong, yeah. The television's wrong, you're okay, just the way you are. You're accepted, you belong, yeah. The television's wrong, you're okay, just the way you are. Oh, stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. Muy novos amigos, cantar comigo. 1, 2, 3. Oh, stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. De novo, grande. Stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. Oh, stand up, stand out, be magnificent. Oh, stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. Desce bom. Ok, tchau, tchau, obrigado. Boa noite. Hoje nós estamos muito internacionais, vocês perceberam?
Tem o Rick Perry lançando seu livro, o Billy Otto. Eu brinquei com ele que... Falei nele, nice to meet you, né? Felipe Tonasso. Muito bom no inglês. Eu gastei tudo que eu sabia com você agora, tudo. Muito bom ter vocês aqui. Queria convidá-los a orar, para a gente ter mais um momento, uma experiência com Deus, através desse check-up que a gente vai propor para vocês hoje aqui. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana o Senhor nos traz para cá com a oportunidade de crescermos e nos aprofundarmos na nossa experiência contigo, Senhor. Que essa proposta de um check-up na nossa vida, na nossa alma, seja para que a gente aprenda realmente o teu plano, o teu caminho e consiga traçar novos rumos para a nossa espiritualidade, Senhor. Traz para nós a tua clareza espiritual, uma paz que venha ao nosso coração enquanto estivermos aqui refletindo sobre a nossa caminhada e que seja um tempo muito edificante na tua presença. Em nome de Jesus a gente pede isso. Amém. Amém. Bom, mais uma vez boa noite a você que está aqui talvez pela primeira vez assistindo o programa Viva. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para semana após semana nós vivemos juntos aqui uma experiência real com Deus. Você que nos acompanha pela internet ou pela televisão também é muito bem-vindo. A gente espera que você um dia possa vir aqui conhecer-nos na Cubatão 77, aqui no Paraíso, e poder fazer parte dessa experiência de uma busca mais profunda no nosso caminho, nessa jornada espiritual, em tentar conhecer mais de Deus. Eu queria lembrar você, que nos assiste hoje aqui, que nós estamos começando hoje uma série nova, que se propõe a falar de como seria se a gente pudesse fazer um check-up espiritual. Como seria se você pudesse passar em algum ambiente de espiritualidade e medicina espiritual e pudesse ali fazer um check-up, uma avaliação, um diagnóstico de como está a sua espiritualidade, como você tem vivido, como você tem articulado tudo aquilo que diz respeito à sua espiritualidade. E eu queria convidar você a pensar por que a gente foge tanto de check-up. Por que a gente tem assim, pavor de check-up médico? Muita gente sabe que quando vai fazer um check-up, de alguma maneira, sabe que naquele momento algo vai ser revelado. Porque a gente sabe que sempre parece que tem alguma coisa a ser resolvida, a ser melhorada. Um exame muito mais aprofundado. Quanto mais detalhado o exame, mais parece que novas coisas vêm aparecendo. E você sabe que na medicina o diagnóstico é fundamental para a gente poder caminhar. Então o tema de hoje, diagnóstico. Talvez você saia daqui hoje com mais perguntas do que respostas. Talvez só com uma possibilidade de tratamento. Não só a possibilidade de saber como pode estar sua espiritualidade, mas talvez sabendo como a partir daqui iniciar um processo de bem-estar espiritual a partir dessa série que se propõe a trazer para nós a reflexão de um check-up possível na nossa espiritualidade. Não sei se você também já faz tempo, como eu, que fez um check-up. Acho que o meu último check-up completo médico foi em 2011. 2011. Eu estou achando que eu estou bem. Eu tenho certeza que se eu for, algo vai ser revelado, mas eu estou tentando manter aquilo. E eu sei que cada vez que a gente vai, descobre algo novo. E assim é também com o nosso carro, com as nossas coisas materiais. Se você quiser colocar para revisar mesmo se está tudo bem, geralmente aparece algo. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, tentar mostrar a você um pouquinho sobre o que é espiritualidade, pontuar o que é espiritualidade, tentar entender por que a gente conseguiria ou seria capaz de fazer na nossa espiritualidade um check-up, o que isso acontece e como isso acontece dentro de nós, para a gente poder ter um norte e saber se você está ou não saudável espiritualmente. Então, começar a falar um pouquinho sobre o que é espiritualidade. Primeira coisa que você tem que saber. Quando eu falo de fazer um check-up na espiritualidade, eu não estou falando de religião. Porque espiritualidade é uma dimensão humana. Todos os homens possuem espiritualidade. Todos os seres humanos, seja budista, seja um católico apostólico romano, um pentecostal, alguém que pratica uma busca por energias espirituais em cristais ou na natureza, alguém que abraça árvores.
Todas essas pessoas, de alguma maneira, estão expressando algo inerente ao ser humano. Assim como a corporeidade, assim como a racionalidade, a espiritualidade faz parte de todos nós. Todos nós, de alguma maneira, expressamos esse desejo de transcender. Isso é algo inerente ao ser humano, dá uma ideia de que a gente já nasceu com esse DNA, disposto a transcender, a não fazer parte apenas da materialidade da vida, mas saber o que está por trás dessa cortina, que eu chamo de realidade. Então eu queria que você pensasse, por exemplo, um ateu tem espiritualidade, sim ou não? Sim. Você pode achar que ele não organiza a sua espiritualidade para uma religião, ou para um Deus, ou para uma entidade maior, para um ser superior. Mas ele desenvolve a transcendência, ele desenvolve o sentido da vida, os valores que estão em jogo na vida. Tudo isso parte do nosso desejo espiritual, que a gente chama aqui hoje para definir como espiritualidade. Então, uma definição que eu encontrei sobre espiritualidade é a seguinte: espiritualidade é a relação com tudo que há de mais importante na vida. Ou seja, aquilo que você acha que realmente vale a pena ser discutido, ser experimentado, ser vivido, não diz respeito à cultura ou a situações materiais da vida, mas diz respeito à sua espiritualidade. Blaise Pascal, filósofo e matemático, diz o seguinte: não somos seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Isso se assemelha muito ao que Paulo afirma quando escreve a Coríntios. Ele fala algo muito semelhante a isso, de que nós não somos seres materiais tentando ter uma transcendência, pelo contrário, nossa essência é espiritual e a gente está tentando entender como é ter uma experiência terrena. E aí ele vai dizer o seguinte, Paulo quando escreve aos Coríntios: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Em outras palavras, quem entende a vida, quem consegue entender as coisas que diz respeito à humanidade, a jornada das pessoas nessa vida, no que a gente chama de vida, quem consegue entender no seu espírito do homem, ou seja, as coisas espirituais, a espiritualidade, aquilo que não pode ser tocado, discernido, provado em laboratório. Ele continua dizendo assim: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus e as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quem não tem esse espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para Paulo e para Blaise Pascal, existe uma semelhança muito grande, em que nas dimensões de espiritualidade humana, só se discernem coisas espirituais pessoas que têm a espiritualidade desenvolvida e têm desejo de acessar essa dimensão humana. E eu quero gastar um tempo maior com você hoje, introduzindo o que nós vamos falar a respeito de espiritualidade, porque é importante que você entenda que não tem a ver com a sua religião, até porque aqui nós temos diversas pessoas que representam religiões diversas e crenças diversas, e que nos assistem também, e eu estou falando de algo que todo ser humano tem. Então, algumas dimensões da espiritualidade para você pensar. Primeira delas, dimensões da espiritualidade humana. Os atributos espirituais. O que são os atributos espirituais? Pensamento, sentimento, consciência, autoconsciência, volição. Você pode pensar assim: poxa, mas isso é do ser humano. Ok, mas diz respeito à dimensão espiritual do ser humano. A autoconsciência, o saber se perceber, saber que sou diferente do outro, poder acessar um pensamento e me imaginar em outro lugar, sentir a dor de alguém, tudo isso tem a ver com a nossa capacidade, que são atributos espirituais. Alguém disse também, se não me engano foi o Blaise Pascal também, ele disse assim: crer em Deus não é pensar sobre Deus, é sentir Deus. É sentir Deus com a totalidade do ser. Então nós temos aqui pensamento, a vontade sendo exercida, isso tem a ver com a espiritualidade. O que mais tem a ver com a espiritualidade? As virtudes do Espírito. Tem atributos espirituais e tem virtudes do Espírito, que são o quê? Humildade, generosidade, mansidão, domínio próprio, partilha, colaboração, perdão. Tudo isso diz respeito ao que há de principal no ser humano, que é a sua espiritualidade. Quando você fala de virtude, você não está falando apenas de treinamento, de hábito, você está falando primeiramente de espiritualidade, daquilo que diz respeito aos valores e às virtudes da vida. O Brad Pitt falou na revista Rolling Stone sobre
o que ele achava que estava acontecendo com o mundo. E é legal ouvir de um milionário isso, porque a gente às vezes acha que é muito fácil pensar sobre Deus quando a gente talvez não tenha nada, mas quem tem tudo tem dificuldade. Essa é um senso comum. Brad Pitt é conhecido na mídia com a sua esposa por ser alguém que tem uma espiritualidade assim desenvolvida e leva isso à frente, fala sobre isso, assim como Tom Cruise e outros artistas. E ele fala o seguinte na revista: eu conheço todas essas coisas que supostamente parecem importantes para nós. Automóveis, apartamentos nos condomínios, a nossa versão do sucesso. Mas se esse foi o caso, por que é que o sentimento geral reflete que há mais impotência, mais isolamento, mais desespero e mais solidão? Ele diz: se me perguntarem, eu responderei. Joguem tudo isso fora. Temos de encontrar algo melhor. Tudo o que eu sei é que nesse momento estamos em um beco sem saída, entorpecidos, e aí ele vai responder o que me interessa, em uma total atrofia do ser espiritual. E aí ele diz: não é isso que eu quero para mim. Para o Brad Pitt, olhar o mundo que cada vez tem mais, acumula mais, tem mais possibilidades, mas vive cada vez mais isolado, mais depressivo, mais ansioso, para ele isso só tem uma resposta. Isso é o atrofiamento do ser espiritual. Então, Brad Pitt tem espiritualidade. A pessoa que vai jogar na Mega Sena, ela vai fazer o que lá? Uma fezinha. Ela também tem espiritualidade. Ela pode acreditar em qualquer coisa, mas ela está transcendendo, tentando achar significado fora dela e traduzir aquilo que ela acha de mais importante. Terceira dimensão da espiritualidade tem a ver também com senso de propósito. Aquilo que você busca responder na sua vida, em algum momento da sua jornada, você pergunta assim: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Ou você vai para uma cena de despedida, num velório de algum ente querido, para naquela cena, contempla a cena e pensa assim: será que acaba aqui? Será que é assim mesmo que termina? Será que é dessa forma que a gente termina toda essa vida que a gente levou, essa luta que eu tive, parece que nunca consegui ser feliz, e termina assim, tão frágil assim? Nessa hora que você busca sentido para a vida, é a hora que você está acessando a sua espiritualidade. É ela que diz respeito ao sentido de propósito que tem dentro de cada um de nós. Quarta e última dimensão da espiritualidade: a abertura ao mundo dos espíritos, dos deuses e do Deus. Seja você alguém que crê em Deus como único Deus, ou em deuses, ou em espíritos, tudo isso diz respeito à sua espiritualidade. Não estou falando de religião, de dogma, de comportamento, de ritual, de liturgia, de artefato sagrado. Eu estou falando que todo ser humano tem esse desejo. A Bíblia enxerga isso como a eternidade plantada no coração do homem. Parece que todo mundo ganhou um pedacinho de eternidade plantado no coração. E tenta resolver isso através dessa busca pela espiritualidade. Eu conheci uma mulher num pet shop de animais exóticos. Fui levar meu coelho num pet shop. Coisa mais chique, né? Minha mulher segurava como uma criança, assim. Coelhinho. Caro. Me arrependi profundamente de levar. Não vou nem falar isso, senão ela vai se magoar. Mas vale muitas vezes mais do que a gente paga num coelho. E ela diz que vale muito, porque é a vida de um animal. Interessante, isso tem a ver com a transcendência também. Olhar tudo como parte de um processo espiritual. Vou falar disso daqui a pouco. Aí estou lá no pet shop de animais exóticos e conheço uma senhora, aparentemente alternativa, pelo jeito que se vestia, o lugar alternativo, uma arara pendurada nela, assim, o pessoal ali. Falei, que lugar legal. E minha esposa foi ver o coelhinho tomando soro e eu batendo papo com a mulher. E aí ela disse assim, e ela fez essa pergunta para mim: você faz o que da vida? E quando você pergunta isso para um pastor, ou ele vai querer te evangelizar, convencer que o caminho é Deus, ou, no meu caso, eu tenho tido muito cuidado para falar que sou pastor. Então eu respondi assim: olha, eu sou teólogo. Ela que se falar que vai ser pastor, ela vai falar assim: pastor, né? No Brasil tá esse negócio agora, falar que é pastor já tem uma piada na sequência. Eu falei assim: então, não vou por esse viés, não vou tentar me desculpar, sou teólogo, não tenho jato, não tenho nada disso. Aí ela falou assim:
você é muito maluco mesmo, você fez teologia, eu nunca vi alguém estudar sobre Deus, isso é um negócio muito louco. Eu falei, fiz música, fiz artes e fiz teologia. Mas que maluco isso, por que você não trabalha com música? Eu falei, então, porque eu achei que, como eu explicar, né? Que Deus tinha um chamado, que tinha uma... Ela, pois é, interessante isso aí, né? Estudar sobre Deus. Você aprendeu o que sobre Ele? Eu falei, olha, foram 4 anos intensos de faculdade, não deu para saber assim tudo, estou transcendendo ainda, mas estou lá. Aí eu falei assim para ela, na verdade, como a senhora, olha como eu perguntei, como a senhora organiza a sua espiritualidade? Ela olhou assim e falou assim, eu sou uma pessoa de fé. Ela falou, sou uma pessoa de fé. Eu não vou em igreja. Eu falei, não, imagina que a senhora não vai em igreja. Ela falou, o que a senhora faz? Todo domingo, quando eu vou andar com meu marido, a gente vai caminhar junto, eu paro numa igreja católica, mamãe era católica, mamãe rezava muito, e a missa era muito fiel, ajudava o padre. E eu abro a porta da igreja, entro na igreja, me ajoelho ali, faço minha reza, rezo para todos os santos que eu conheço, que eu lembrar o nome, peço uma bênção, como se fosse assim, um momento que eu me entrego ali, e vou viver minha semana. E eu sou uma pessoa que confio mesmo nisso aí. Falei, é isso então. Eu falei, domingo de manhã, paro lá e faço minha oração. Interessante. Pessoas espirituais, não tem a ver com religião. Não tem a ver com frequentar ou não uma comunidade. Aí no final eu abri o jogo e falei para ela, olha, na verdade, eu às vezes falo de Deus em público também. Ela é mesmo? Aí dei o site para ela, falei que ia falar dela numa mensagem um dia. Que a senhora materializa para mim uma geração que está buscando a Deus, mas não gosta muito de igreja. Falei, pois é. Então, se a senhora estiver assistindo, eu vou te mandar esse link. Cuide do meu coelho e eu vou continuar contando a sua história como uma inspiração. Bom, e ela vai assistir mesmo. Bom, os teólogos dizem que a gente herdou 3 coisas na cosmovisão cristã. Ou seja, do jeito cristão de olhar para a espiritualidade, é o que eu quero me ater um pouco a esse jeito cristão, que foi onde eu fui criado e onde essa comunidade se coloca como perspectiva espiritual. Nós herdamos 3 coisas de Deus. A espiritualidade da alma, a liberdade da vontade e a imortalidade do corpo. Agora, eu queria mostrar para vocês uma imagem, antes de você revisar isso comigo, que é, aliás, a espiritualidade da alma, a liberdade da vontade e a imortalidade do corpo. Mas eu trouxe uma imagem e eu quero mostrar para vocês, coloquei ali para que você possa ver, muito obrigado. Ali, ó, um iceberg. Esse iceberg muita gente usa para mostrar o quanto a nossa espiritualidade está enraizada naquilo que a gente faz. No final da ponta do iceberg, que você pode ver com os olhos, tem ali 10% apenas sendo mostrado. Os outros 90% está sempre oculto. E assim é o ser humano. 10% dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, decisões, aquilo que a gente faz fora de nós mesmos e se relaciona, tem a ver com os eventos e com a nossa decisão diária de viver. Agora, embaixo disso vem padrões, modelos mentais, valores humanos, e eu diria que, num viés de uma cosmovisão cristã, se você for enxergar esse iceberg, você vai dizer o seguinte, tudo isso tem a ver com a minha espiritualidade. O jeito que eu creio, como eu escolho viver, como eu escolho fazer meus negócios, como eu escolho cuidar do meu corpo, como eu escolho usar o meu corpo, como eu escolho manter meu voto no casamento, tudo isso tem a ver com a minha espiritualidade. Aí você mostra uma outra imagem que fala da roda da vida. Pode colocar a roda da vida para a gente ver aqui, que é a próxima imagem. Olha lá. Alguns dividem a vida assim. Trabalho, lazer, saúde, família, paz interior. E um dos itens ali, o azul mais claro, é o quê? Espiritualidade. No viés cristão, na cosmovisão cristã, não cabe colocar a espiritualidade apenas como uma área da vida. Você pode até fazer um check-up dessas áreas de vida. Como está você em relação aos seus amigos, à vida social? Como você está em relação à sua família, às suas finanças? Como você está em relação à sua saúde? Mas na espiritualidade, quando você olha no viés cristão, você olha um todo. Por isso eu disse que a gente herdou essas 3 coisas: imortalidade, o desejo da vontade e essa capacidade de transcender. E eu queria voltar a falar disso com você, lendo um texto da Bíblia que materializa na criação da gente por que a gente recebe essa herança, da onde vem essa herança para nós. E o texto está em Gênesis 1, 26 e 27. Esse texto vai dizer o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Interessante você pensar nisso, que quando o homem é criado, parece que o verbo façamos ali, o pronome vamos fazer, dá a ideia de que há um plural na criação. Ele diz, vamos fazer o homem como? A nossa imagem. Então o homem vai receber alguns presentes. Segundo a visão cristã da espiritualidade, tudo começa na criação, quando Deus resolve criar um ser humano essencialmente espiritual. E eu quero ajudar você a compreender isso de maneira mais profunda. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? O que significa você entender hoje, nesse lugar, que dentro da possibilidade de enxergar a vida através da Bíblia, do cristianismo, você foi criado à imagem de Deus? O que isso significa? Então, nasce um conceito chamado imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Todos carregamos, segundo a cosmovisão cristã de vida, a imagem de Deus no nosso coração e na nossa vida. Eu queria levar você a pensar em 4 dimensões também, que tem a ver comigo e com você, nessa criação feita à imagem de Deus. Primeira dimensão, dimensão essencial. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus porque temos a mesma essência de Deus. A mesma essência. Nós temos, assim como Ele é e soprou, segundo a narrativa, sobre o homem, seu espírito, nós recebemos ali a essência de Deus. Então nós carregamos conosco não só a possibilidade de conhecer a Deus, mas mais profundamente que isso, a essência de Deus. A Bíblia diz que era barro e Deus sopra o seu espírito ou parte de si no ser humano. Essa é a concepção de quem já nasce com a essência de Deus. E o verbo que traduz isso, como estava escrito lá, transcender. Nós ganhamos a capacidade de estar aqui e conseguir acessar um outro lugar. Estar aqui e conseguir falar com Deus. Estar aqui e conseguir imaginar outras situações. Ser arrebatado. A gente consegue, de maneira bem especial pela vida, ser contemplado e contemplar milagres e possibilidades através da capacidade que Deus nos deu de transcender. Assim como Ele é espírito, também somos espírito. Outra dimensão que nós recebemos na criação, a dimensão pessoal, diz respeito ao meu crescimento. Deus é uma pessoa, então você não nasceu para ser uma coisa. Segundo esse viés de criação, a imagem e semelhança, você nasceu para ser uma pessoa, um indivíduo. Você tem um DNA único, uma impressão digital única, sua íris é única, sua voz tem uma identidade única. Você não foi criado em série. Nessa dimensão pessoal, você foi feito para crescer, um ser humano que vai crescer. Você vai ser e ter possibilidade de crescer, desenvolver-se, nascer pequeno, aprender a viver, e essa é a dimensão pessoal de Deus. Terceira dimensão que Ele cria na imago Dei, na imagem dEle, a dimensão relacional, tem a ver com a maneira que a gente convive. Deus, 3 que se apresenta como um grande mistério para nós, mas o verbo diz, nós vamos descer e fazer a nossa imagem um homem. Deus relacional, um Deus que misteriosamente é 3, com o mesmo propósito, mas se manifesta em um. Não dá para entender, não é aqui que a gente vai conseguir discernir esse mistério, mas Ele coloca isso no nosso DNA. Nós somos seres relacionais por natureza. Nós precisamos conviver em família. É na relação que eu aprendo quem eu sou. Quando eu olho para o diferente de mim, quando pequeno eu descubro que eu sou diferente dele. Menino descobre que é diferente de menina. E a gente na relação copia o pai como come, copia a mãe como caminha, copia a tia como fala e vamos aprendendo nas relações. Somos seres criados para relacionamento. E a última dimensão, talvez uma das que eu mais aprecie de Deus, na intenção de ser tão criativo como é que nós, ao sermos criados à sua imagem, também recebemos a dimensão da criatividade divina. Nós recebemos essa dimensão de poder construir algo novo. O que o homem faz com a criatividade que Deus derramou sobre ele, com a sua imagem e semelhança, é algo incrível. A gente olha para a natureza e vê a criatividade de Deus. A gente para tempo para contemplar a natureza e gasta horas entendendo quanto Deus foi criativo. Se você acredita na espiritualidade, no viés cristão, que você foi criado com essa imagem e semelhança e recebeu também o poder de participar dessa obra criativa, note como Deus foi generoso. Eu disse que em pequenos detalhes você fica maravilhado. Por exemplo, esse dia eu cortei um maracujá para fazer um suco. Abri e tive assim aquele momento de transcendência. Falei, meu Deus, que coisa bonita, que cheiro gostoso. Você até cheirou aí, né, agora comigo. Parece que até...
Isso chama neurônio espelho, né? Eu faço aqui, você sente aí. Aí, peguei aquele negócio gosmentinho, doce, mas meio azedo, e o azedo é tão perfeito que tira um pouco do doce, é tão gostoso. Aí você joga em cima do mousse, estraga tudo, né? Aí você põe, bate num suco, come até a semente. Quem não gosta de comer, né? Crocante, a crocância, é criativo. Mulheres que gostam de flores, olha uma orquídea, parece que fala. E tem mulher que fala com orquídea mesmo. Bom dia, minha linda, né? Acordou, né? Tão bonita que é. Detalhe, parece que foi desenhado. Cor de passarinho. Para assistir documentários da Discovery Channel, do Animal Planet, você vai ficar maluco. Você fala, Deus é muito criativo. E Ele chamou a gente para isso. Ele falou assim, ó, cresçam e se multipliquem, ou seja, continue criando comigo. Aí nasce um bebê. Aí quando nasce, você está criando com Deus. Aí você olha para o bebê e fala, olha aqui, aí o nariz do papai, o olhinho da mamãe. Você começa a ver que aquilo tem a tua identidade, mas também tem o poder de criar que foi dado a você. Percebe? Essas são as dimensões. Essencial, você é como Ele, da natureza dEle. Recebeu o Espírito dEle. Dimensão pessoal, você é um indivíduo. Tem consciência, pensamento, autoconsciência. A dimensão relacional, você foi feito para viver em família, em comunidade. E a dimensão criativa. E eu vou dizer a você, isso tudo que tem a ver com a nossa espiritualidade e para saber como a gente está vivendo. Eu vou passar um vídeo aqui para você, para que você entenda o quanto o diagnóstico da nossa espiritualidade, que é esse presente que a gente recebeu, pode ser importante na tua vida e na tua caminhada espiritual. Depois eu conto uma história para você. Solta o vídeo aí que a gente vai assistir um que o médico da nossa comunidade aqui disse o quanto é importante para nós. A gente tem que ter a ideia que quando o corpo ele sai do seu estado normal e apresenta qualquer enfermidade, qualquer anormalidade, saber exatamente o que está levando a este quadro é fundamental. Você consegue esclarecer exatamente o ponto onde você consegue estabelecer através disso a maneira mais correta que você vai ter para abordar e tratar aquele ponto. E quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, maior e melhor será a atuação daquele meio empregado para que se chegue à solução, à cura do problema ou à resolução de qualquer tipo de problema. É o primeiro passo. Não se trata, não se faz nada na medicina relacionado à saúde sem que se faça um diagnóstico preciso. O primeiro passo, sempre de qualquer tratamento médico, é um diagnóstico preciso no menor curto prazo de tempo possível. Somente assim vai se poder estabelecer um tratamento mais adequado com melhor eficiência. O diagnóstico errado, ele acontece com alguma frequência no meio médico e é algo que é totalmente terrível para a gente que trabalha com isso. Quando você faz o diagnóstico errado, você não vai abordar a doença, o problema da maneira correta. Aquilo vai protelar, vai progredir, vai evoluir, vai aumentar e o tratamento só vai mascarar a evolução daquela doença. Quando você descobrir que aquilo tudo que você fez foi inútil, o quadro atual da doença vai estar bem mais grave do que estava anteriormente. Por isso que a precisão do diagnóstico, ela tem que ser muito, muito buscada. Ela tem que ser procurada incessantemente. E o erro nesse local, nessa hora, não é admissível. Legal, né? Diagnóstico, na fala desse doutor, é realmente imprescindível, o primeiro passo. E se ele for feito de maneira equivocada, a gente pode simplesmente continuar tratando um aparente sintoma, mas no final das contas olhar para trás e ver que a gente perdeu tempo e a doença já está avançada. Por isso, tão importante, falando de espiritualidade, a gente pensar sobre o primeiro diagnóstico. Como a gente vai conseguir caminhar daqui para frente? E eu quero propor algumas perguntas para você, ok? Vou propor algumas perguntas para você pensar na sua espiritualidade, já que eu conceituei bem o que é espiritualidade e aquilo que pode ser tido como espiritual na sua vida. Então eu quero propor algumas perguntas rápidas, só para você pensar. Com relação à fé, você se considera uma pessoa de fé iniciante, fé madura ou fé ausente? O que você acha? Levanta a plaquinha, A, B ou C? Deixa eu ver. Estou começando, não creio muito, estou nos primeiros passos, ou sinto que já desenvolvi bastante, estou crescendo bastante. 2. Quando você faz uma refeição, isso é interessante, quando você faz uma refeição,
ou quando está reunido com amigos, coisa simples da vida, você considera isso um ato espiritual? Sim? Não? Ou depende da refeição e do motivo da reunião? Se for para tratar dos relacionamentos da minha casa, talvez seja espiritual, mas se for falar de negócios, talvez não. Você considera uma refeição espiritual? 3, só para você pensar. Nas práticas devocionais, que a gente chama de disciplina espiritual, seja oração, meditação, leitura da Bíblia ou de qualquer livro sagrado, como você classificaria seu nível de comunicação com o transcendente, ou seja, com a divindade? Baixo. Eu busco contato só quando eu preciso. Ou, eu colocaria aqui, eu peço para alguém buscar para mim, porque eu não consigo fazer isso. Ou alto, né? Talvez, regular, quer dizer, uma vez por dia. Eu falo sempre, rezo sempre, oro sempre, sempre medito em algo. Ou alto, eu vivo com o espírito consciente o tempo todo. Eu sei que Deus está presente, que as pessoas são sagradas. Eu vivo para tentar interpretar a vida assim. Como é que você se classificaria aí? Está pensando? Será que você está doente? 4. Quando relaciona a sua jornada espiritual a seu temperamento e atitudes diárias, você sente que não mudou quase nada? B, percebe que tem apenas pequenas mudanças? Ou C, você vê que sofreu mudanças radicais e você não é mais a mesma pessoa? Como é que você classifica a espiritualidade relacionada ao seu temperamento e às suas ações diárias? Interessante você entender que é possível a gente mapear, sim, na nossa espiritualidade, alguns sintomas que podem mostrar que a gente está adoecendo. Eu vou propor aqui, nos últimos minutos que tenho, 7 sintomas para você avaliar a tua espiritualidade, ok? Então eu vou falar, você reflete se você é e faz ou pensa dessa forma. Você sabe que a sua espiritualidade está doente, eu usei esse termo, quando, número 1, separa a sua vida entre dimensões de sagrado e secular. Ou seja, seu trabalho é um terreno onde não tem Deus no meio, onde não existe divindade que possa fazer diferença, onde você nem leva em conta alguns valores aos quais você aprende na espiritualidade. Meu trabalho é meu trabalho, aqui é lucro, eu tenho que ganhar e tudo mais. Mas quando eu vou à igreja, quando eu vou ao terreiro, quando eu vou à missa, quando eu vou me consultar com o meu guru, quando eu vou acessar os meus cristais, não importa o que você vai fazer. Ali eu entendo que aquilo ali é sagrado. Mas quando eu sento para comer com os meus amigos, ou quando eu vou à academia, aquilo ali para mim é só eu cuidando do meu corpo mesmo e comendo com a minha família. Percebe? Essa divisão, eu não tenho tempo de gastar aqui para explicar mais sobre esse conceito, mas essa divisão entre secular e profano, e sagrado e santo, ou aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, isso é um perigo para a nossa espiritualidade. Se você vive a sua vida fazendo essa separação, é um sintoma de que você pode estar achando que espiritualidade só tem a ver com religião. Ou só tem a ver com aquilo que você faz para Deus ou para coisas e fins espirituais. Um sintoma de saúde, talvez no caso, seria diretamente o oposto. Enxergar a vida, o trabalho, a refeição, o jeito que eu cuido de mim, como principalmente algo espiritual, inicialmente. Então esse é um sintoma. Como é que você lida com isso? Será que você enxerga aqui, como diz um teólogo chamado Amin Rodor, ele diz assim, será que você enxerga que ir à Nova Semente no sábado não é em nada mais sagrado do que ir ao trabalho na segunda-feira se você tem a dimensão de que Deus está presente? Vou repetir. Ir à Nova Semente no sábado não é em nada mais sagrado do que ir para o meu trabalho, para o meu setor de trabalho, se eu tiver a consciência de que Deus está presente? Os ambientes se tornam lugares onde eu possa desenvolver minha espiritualidade. Então é um sintoma, quando a gente divide demais a vida, de que as coisas não podem estar indo tão bem no que diz respeito ao plano de Deus para a nossa espiritualidade. 2, você sabe que a sua espiritualidade está doente quando é conduzida por culpa, por medo e por ganância. Exemplo, você faz o que faz
e eu vou usar aqui o termo divindade ou Deus, você faz o que faz para Deus porque tem medo de Deus, medo de encarar Deus e medo de que Deus não te ame. Aquela coisa, se eu não fizer o que a religião pede, eu vou ser punido. Ou, pior, se eu não fizer o que a religião pede, eu não vou ser abençoado. Então, alguém diz que ou a religião ela é instrumento para desenvolver espiritualidade, ou ela é instrumento de manipulação. Ela desenvolve em você culpa, medo e até incentiva a tua ganância. Vou dar um exemplo de qualquer cristão hoje que passeia ou transita na teologia da prosperidade. Se você vai e faz o que estão mandando fazer, toma cuidado, porque se você não fizer, vai vir muita coisa ruim na tua vida. Aí é o quê? Medo. Gera culpa. Culpa é sua. Não deu certo? Não teve fé. Culpa sua. Não tenho medo de Deus não. Não tenho medo de Deus nenhum, não tenho medo de Deus, estou vivendo tranquilo, sei que Ele me ama, não me sinto culpado. Fala, mas é o seguinte, para ter mais do que você já tem, para ter mais bênção, tem que fazer. Mecanismos de espiritualidade que são doentes. Isso adoece a nossa vida. A gente não vive uma espiritualidade saudável para fora, ou de dentro para fora, ou para o outro. A gente vive uma espiritualidade pensando naquilo que pode ser para mim, ou por medo da divindade. Então, um sintoma de que você pode estar com a espiritualidade doente é se você ainda olha para Deus, talvez, com medo, ou com culpa, ou até usando Deus como um meio para atingir outros fins. Quero estar aqui enquanto o Senhor puder me dar aquilo. Não deixa de ser um pouco de ganância. Então, como é que está a sua espiritualidade nesse assunto? Você se relaciona por amor e com amor? Ou ainda tem alguns mecanismos que vão ajudando você e, na verdade, conduzindo você a uma doença espiritual? É bom pensar nisso. 3. Eu sei que minha espiritualidade está doente quando ela não se traduz em atitudes. Quando é só tudo no plano do espiritual e do sobrenatural, mas não se torna aquilo que eu sou. Ou você não tem um parente que frequenta 30 anos a mesma igreja e continua o mesmo bruto com a esposa. Faz 30 anos indo naquele lugar. Já ouviu isso em algum lugar? Vai a semana inteira nessa igreja. Fala desse negócio de nova semente, aí fica indo lá todo sábado à tarde, vem para casa, continua o mesmo marido. Vai ver se você vai ouvir isso um dia. Vai lá, ouve, vive ouvindo esses podcasts, essas mensagens na internet, mas parece que nada acontece. Então, parece que a espiritualidade não está sendo traduzida em vida. Isso pode acontecer, essa incoerência. A sociedade vai chamar isso de hipocrisia, mas quem está tentando lutar com aquilo que é, sabe que é difícil viver o que se fala, viver o que se acredita. Então, um sintoma de doença pode ser, literalmente, a falta de atitude daquilo que a gente crê. Para isso, o Tiago afirma o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque aquele que só ouve e não pratica se engana a si mesmo. Vai vivendo, eu estou desenvolvendo a espiritualidade, estou transcendendo cada vez mais. E quando imagina a primeira relação, o primeiro conflito que tem para lidar, não consegue praticar. É um sintoma de que a tua espiritualidade deve estar doente. Precisa de um cuidado nessa coerência entre aquilo que você crê e pratica. 4. Eu sei que minha espiritualidade está doente quando eu ignoro emoções essenciais e espiritualizo os conflitos. Ou seja, eu pego raiva, tristeza, fracasso, e ao invés de eu tentar lidar com isso de uma maneira espiritual, sim, e resolver essas questões, eu costumo dizer que é tudo culpa daquilo que é mal, das energias negativas. Sabe aquele camarada, eu sempre dou esse exemplo que eu sei que é muito real. A mulher começa a falar demais, reclamar demais, xingar demais, em vez do camarada falar assim, eu tenho que aprender e crescer na minha espiritualidade para me dominar, amar essa pessoa e desenvolver meu caminho espiritual. Ele diz assim, isso aí já começou, isso é coisa do mal. Isso aí, energia negativa. Essa casa é assim, eu chego aqui e fica assim. O camarada não encara a vida. Não, eu sei que eu estou sendo chamado para ver. Não, ignora as emoções, espiritualiza tudo. É um sintoma de que você não está querendo encarar a vida como uma espiritualidade, que eu li aí recentemente, emocionalmente saudável. Tem muita gente espiritual e muito espiritual a falar e a ouvir sobre Deus ou sobre qualquer outra divindade, mas pouco madura emocionalmente. Então, quando ela não se interliga com as emoções,
quando ela não se interliga com as nossas atitudes, é um sintoma de que o que você está fazendo como uma experiência real com Deus não está sendo tão real assim para quem vive ao seu lado. É um sintoma. Aí eu pergunto, e você? Está crescendo nessa direção? Check-up, né? Check-up. Eu falei que vocês iam sair com mais perguntas do que respostas. Check-up. Você cresce nessa direção, ou ouve, e ainda costuma colocar a culpa nas energias negativas. 5, estamos terminando. Você sabe que sua espiritualidade está doente quando você vive sem limites. O que é viver sem limite, gente? É viver ouvindo a consciência. Se você não crê em nada fora de você, você ouve pelo menos a voz da consciência, essa autoconsciência que você foi presenteado com ela, e você ouve isso, mas extrapola limites. Vive sem senso de responsabilidade sobre a vida. Você não entende que o que você decide hoje afeta a sua família, afeta a sua esposa, afeta a sua comunidade, afeta seus amigos. É viver a vida de qualquer jeito. É viver a vida sabendo que aquilo que é certo, aquilo que é errado, está sendo discernido no teu coração de maneira espiritual. Você está buscando esse caminho de transcendência, mas no final das contas, você simplesmente vive como alguém sem limites. É um sinal claro de quem não interpretou a raiz de um senso de espiritualidade que transcende a gente mesmo. Não é viver a vida inteira tentando fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero. O corpo me pertence, eu faço o que eu quiser, deixa que eu vivo do meu jeito e satisfaço o meu ego. Esse tipo de fala, de vida sem limites, não tem a ver com crescimento espiritual. E se você vive assim, ou tem seguido um caminho assim, tem um problema grave na tua espiritualidade. A consciência fala, mas as decisões são para fora dos limites. Eclesiastes vai dizer o seguinte: agora que você já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. E para o sábio, a conclusão é a seguinte: tema a Deus, guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. É um senso de responsabilidade. É um senso de que a nossa espiritualidade, a nossa vida, nossas ações implicam em uma série de fatores ao nosso redor, que dirá ao Deus que, se você crê nele, te interpreta, te discerne, te enxerga o tempo todo. Você não vive como pode. Você não vive apenas como você acha que tem que viver. Há uma preocupação com os limites. Isso é um sinal de que a nossa espiritualidade pode estar adoecida. Penúltimo, você sabe que a sua espiritualidade está doente quando você julga a jornada espiritual dos outros. Ou, em outras palavras, passa a olhar para os outros e esquece de desenvolver-se. Aquela fala assim: olha, eu não sou tudo aquilo que eu quero ser mesmo, mas tem gente muito pior no mundo, não tem? Esse tipo de fala, sabe? Não, sou fofoqueiro mesmo, sou. Não vou negar, gosto, falo de vez em quando, falo. Mas tem gente, você não sabe, até na minha comunidade tem umas mulheres, se você ali é fofoca, ali. Aqui vai nivelando, vai perdendo o referencial. É sinal de doença espiritual. Não é mais aquilo que eu sou. Não é mais como eu posso me desenvolver, ou o que a minha consciência me diz. É o quanto eu posso ser diferente, um pouquinho melhor do que os outros que eu considero pior. Isso é sinal claro de espiritualidade doente. Isso acontece em muitas comunidades religiosas. As pessoas perdem o referencial daquilo que é o desenvolvimento que Deus sonhou, a sua imagem e semelhança, e começam a traduzir sua vida em relação a olhar para os lados. Isso é um problema. A Bíblia, em Mateus, quando ele escreve sobre juízo, na fala de Jesus, ele diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não julguem, para que não sejam julgados. Não percam tempo fazendo isso. Desenvolva-se. Você sabe que sua espiritualidade está doente quando o único beneficiado dessa busca é apenas você. Isso para mim é um claro sinal de doença espiritual. Quando eu vou para a religião, quando eu vou para Deus, quando eu busco crescer em Deus, ou crescer e me desenvolver com um foco e objetivo simplesmente voltado para aquilo que eu sou e que eu posso ser. Espiritualidade sempre trata daquilo que sai de nós, é para além de nós, é para fora de nós e é sempre para o outro. Se você cresce,
você cresce para abençoar pessoas. Se você cresce para gerar vida para pessoas. Se você cresce, você se desenvolve para perdoar, para amar, para compartilhar. E tudo isso só se é legitimado quando existe outro por perto. Ninguém cresce para si. E essa busca incessante por religião e por espiritualidade, por orar mais e por meditar mais, para que eu me desenvolva, para que eu cresça, para que eu seja mais bem-sucedido, isso é um sintoma claro de que a gente está indo por um caminho muito perigoso na nossa espiritualidade. Como é que você enxerga a sua espiritualidade? Depois de falar de alguns assuntos aqui, esses 7 itens que eu separei, como é que você enxerga hoje? Você entende a vida como algo totalmente espiritual? Ou você ainda separa seu trabalho, suas relações, daquilo que possa ser traduzido na sua espiritualidade? Você busca benefícios espirituais para gastar consigo mesmo? Ou tem a percepção de que o crescimento é o crescimento de todos, do bem comum? Você ignora emoções e espiritualiza os conflitos e não encara um crescimento emocional através da espiritualidade? Ainda culpa anjos e demônios por aquilo que pode ser uma responsabilidade de crescimento pessoal? Será que você julga pessoas e para de crescer e se limita nesse ponto porque começa a enxergar só para o lado? Tem tanta coisa para a gente pensar. Isso aqui talvez seja só um caminho para você pensar. Todos nós ganhamos esse presente. A capacidade de a gente se emocionar com as coisas, ser arrebatado, levar a vida para um plano superior. Eu não estou falando de nada sobrenatural. Não é ficar sentado apenas meditando como seria. Pelo contrário, é uma espiritualidade que se traduz em quê? Em atitudes positivas, de vida. Isso é saúde espiritual. Porque ficar transcendendo, meditando, crescendo, evoluindo, a gente consegue fazer isso com uma música. Não precisa de muito. Estava num restaurante em Olambra, chamado Casabella. Foi onde eu levei a Mariana pela primeira vez. Deu no que deu, vocês viram? Fica a dica. Um ambiente gostoso, uma música ao vivo, tranquilo, um violão em voz, comida boa. Estava na mesa com os amigos. Aí tem um senhor tocando violão com uma menina. E eu estou na mesa. Daqui a pouco ele começa a cantar uma música do Dori Caymmi, que se chama Desenredo. Essa música fala sobre Minas Gerais. Ele pinta várias cenas de Minas Gerais. A vela, a trança do cabelo, o pó do chão. Aí eu comecei a ouvir aquele negócio, eu conversando todo empolgado. Aí ele, Minas, é hora de partir, eu vou-me embora pra bem longe. Aí eu falei, meu Deus, que música é essa? Comecei a ouvir, e o povo na mesa começou a me olhar, e eu comecei a chorar na mesa. Chorei, comecei a chorar. O que foi, Tonasso? Cara, o que foi? Cara, você lembrou de alguém? Aconteceu alguma coisa? Cara, o que foi? Você chorou do nada. Cara, chorou do nada. Falei, peraí, gente, peraí. Que coisa maravilhosa essa que eu vi agora. Foi arrebatado. Peguei, levantei da mesa, fui lá falar com o casal. Falei, quem são vocês? Aí eu sou pai dela, a gente canta junto. Eu falei, meu, que incrível, que música linda. De quem é essa música? Eu não conhecia ele. Dori Caymmi. Falei, rapaz, canta de novo para mim, por favor. Pedi de novo. Na segunda vez já não senti tanta coisa. Fui para a internet, ouvi a música, senti um pouco menos. Porque naquele momento, quando a letra passou por minhas imagens, imaginei uma família indo embora de Minas Gerais, criei meu roteiro, fui embora e chorei. Me respeite por isso. Quem nunca, né? Quem nunca chorou numa canção? Tem a ver com tentar acessar aquilo que não está na nossa mão. O que Deus quer fazer com a gente é algo bem parecido. É viver uma vida com a sensação de que você pode ser, sim, arrebatado, levado para outra dimensão, nas coisas mais simples e cotidianas do mundo. Isso uma espiritualidade saudável vai fazer com você, é olhar a vida com esse senso de clareza,
de que eu posso viver aquilo que eu fui projetado para ser, de que eu posso traduzir minha essencialidade, minha pessoalidade, meu relacionamento, minha criatividade, para poder viver o sonho que foi sonhado para mim. Para isso a gente precisa de um diagnóstico, para continuar caminhando. Por isso é bom pensar como é que anda o teu coração, por isso é importante pensar como é que está a sua espiritualidade. Falta muito para crescer? Você está dando os primeiros passos? Você está buscando viver algo diferente? Eu vou deixar com você, para encerrar esse momento, uma oração que eu sempre repito aqui nesse lugar, que é algo que me acompanha no meu coração. Davi olha para Deus e pede sempre a mesma coisa. Eu peço quase sempre isso daí para Deus. Que ele diz assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E conhece meu coração. Por favor, prova-me, me examina. Prova as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. E por favor, Senhor, continua dirigindo minha vida, minha espiritualidade pelo caminho eterno. É seu desejo fazer isso? Continuar crescendo numa experiência real com Deus? Eu sei que aqui tem pessoas que vêm há pouco tempo. Eu sei que tem gente que assiste a gente pela TV e descobre um caminho com Deus. Tem tanta coisa para ser vivida, para ser experimentada ainda. E eu estou fazendo um diagnóstico com vocês para você não sair assustado. Até porque o tratamento começa a semana que vem. A gente vai começar a propor algumas ideias para você crescer na sua espiritualidade. Depois vem o repouso, uma coisa gostosa. Repouso, aprender a descansar no processo de se recuperar. Depois descobrir uma fórmula para o bem-estar da gente. Mas tudo começa com um diagnóstico. Sonda-me, ó Deus. Eu quero crescer. Eu não quero permanecer a mesma pessoa. Eu não quero permanecer com a mesma espiritualidade cheia de defeitos e falhas. Eu quero desenvolver aquilo que eu fui feito para ser. Aí eu li uma frase de Facebook. Menininho com óculos torto, grandinho, bem bonitinho, pequenininho, escrito assim: tenham paciência comigo. Aí embaixo: eu sou um ser inacabado. Deus está me fazendo aos poucos. Aí você olha para a criança, você já sente aquela compaixão que não deixa de ser transcendência. E eu digo isso para você. Aí chora, e chora. Não estou assim tão facinho, tá? Mas eu fiquei emocionado. E aí eu deixo com você essa frase: tenha paciência comigo, Senhor. Tem paciência comigo, minha esposa. Tem paciência comigo, meu amor, minha família. Porque eu sou um ser inacabado, estou crescendo aos poucos. Deus está me fazendo aos pouquinhos. Mas para isso eu quero levar a sério os diagnósticos que Ele gera no meu coração. Eu quero mudar, eu quero crescer. Eu quero me aprofundar na minha experiência real com Deus. Se é a sua vontade, se é o seu desejo, eu vou deixar você com uma promessa. Uma promessa. E a promessa diz assim, quando Paulo escreve, falando da sua convicção do que Deus faz em nós, ele descreve dizendo assim: eu estou convencido que aquele que começou a obra em vocês, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Você está num processo, não se esqueça disso. Você está num processo. Eu estou te convidando para fazer um diagnóstico hoje e a gente começar um tratamento, uma possibilidade de mudança a partir dessa série e de todas as outras coisas que Deus ainda tem para falar ao seu coração. Tenha certeza que você está no caminho certo. Tenha certeza que você está no caminho certo. Se abrindo, tentando entender as dimensões mais profundas daquilo que Deus já sonhou para você. Ele vai completar a obra na sua vida. Quando eu falo obra, não é obra de sucesso e de prosperidade. É obra de transformação no sonho que Ele tem para você. Você quer sonhar esse sonho junto com Deus? Você quer permitir que a sua espiritualidade seja transformada, renovada? Vamos caminhar junto. Quero te convidar a uma oração. Feche os olhos. Senhor, a gente não quer parar de caminhar, Pai, em Tua direção. A gente não quer parar de caminhar na direção do Teu sonho para a nossa vida. Nós recebemos um grande presente, que é a possibilidade de conhecer-Te, possibilidade de nos relacionarmos, de criarmos coisas, a possibilidade de sermos chamados pelo nome, pelo Senhor. Somos pessoas amadas, somos Teus filhos, Senhor. E com isso tudo que a gente recebe, Pai, há tantos desvios nesse caminho espiritual, há tantas placas que apontam em sinais diferentes e
rumos diferentes para a nossa jornada de vida, mas eu quero te pedir aquilo que Davi pediu para o nosso coração nessa noite, Senhor. Continua sondando, examinando, diagnosticando o nosso coração e a nossa alma, para que o Senhor corrija as rotas, Pai. Para que o Senhor coloque a vida e o nosso coração na sintonia perfeita com o Teu coração, na sintonia perfeita com o Teu propósito. Que a gente consiga, Pai, desenvolver um caminho saudável de plenitude espiritual ao Teu lado, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, para cumprir o item na nossa semana. A gente não veio aqui só para ouvir mais uma série de mensagens. A gente veio para esse lugar e busca esse contato contigo, porque realmente a gente tem o desejo de te encontrar e ser por ti guiado e transformado, Senhor. Então, toma a nossa vida nas tuas mãos. Toma o nosso coração nas tuas mãos. Talvez essa doença que temos, ela realmente seja incurável aos nossos olhos. Mas que teu poder, teu amor, tua misericórdia, seja para nós a cura nessa noite, Senhor. Que a gente saia daqui em paz, sabendo que há infinitas possibilidades dentro da nossa impossibilidade de o Senhor continuar levando a gente a ser aquilo que o Senhor sonhou que a gente fosse. Dá para nós esse senso de propósito, dá para nós essa sensação gostosa de transcender e conhecer-te mais e ter realmente nessa semana uma experiência renovada com a tua pessoa, Senhor. Nos leva em paz. Protege a nossa casa, protege aquilo que a gente vai fazer nessa semana desconhecida. Leva-nos nos teus braços de amor. Eu sempre digo, quando oro para o Senhor sabe como nos levar e sabe o lugar onde temos que estar. Então nos conduza, Pai, nessa nova semana e nos traz de volta na semana que vem para continuarmos esse tratamento, essa busca contigo. Que esse check-up seja para nós uma renovação espiritual e que a gente saia daqui com a convicção de que tivemos hoje uma experiência real contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês querem o tratamento? Quer a bula? Semana que vem a gente continua. Deus abençoe. Boa semana para você. Que possa ser uma semana incrível. Essa nova semana que Deus colocou no teu coração e no teu caminho. Até lá. Até semana que vem.